Olá, estudantes da Escola Professora Carolina Cinto da Silveira. Nós vamos trabalhar dois conceitos que se aproximam. Um é um conceito de autonomia e outro conceito de liberdade. Mas nós vamos especificar o conceito de liberdade nas filosofias da existência, principalmente em dois grandes filósofos europeus, Jean-Paul Sartre e Ortega y Gasset. E a autonomia nós vamos transitar a partir dos conceitos de Kant. O que é autonomia? Qual é a importância de uma vida autônoma? Quando falamos em autonomia, na filosofia de Kant, vem-nos por um fluxo natural o conceito antagônico, o conceito contrário, heteronomia. A autonomia é a capacidade que o sujeito tem de viver a partir da sua própria consciência, a partir da sua própria racionalidade. Um sujeito autônomo é aquele que se antecipa a quaisquer situações, visando fazer o que deve ser feito. E o conceito autonomia também está ligado ao conceito de dever. Autônomo é aquele que faz o que deve ser feito. E um sujeito que age de tal maneira, ele não espera orientações externas. Ele também é um sujeito esclarecido. Não pode ser um sujeito autônomo o sujeito que não tem clareza do seu dever, um sujeito que não é esclarecido. Porque um sujeito não esclarecido, ele vai tomar alguma decisão que não está em sintonia com o que deve ser feito. Muitas vezes o sujeito faz por impulso ou faz porque seguiu uma regra externa à sua razão. Então, de forma fundamental, o sujeito autônomo não é apenas o que segue a consciência, mas é o sujeito que, além da consciência, ele segue a sua razão. Ou seja, segue aquilo que a sua clareza intelectual determina que é importante seguir. O sujeito autônomo, ele estabelece imperativos. Ele cria regras para alcançar o que a sua razão estabelece como necessário e estabelece como dever. Há um imperativo fundamental, que é o imperativo categórico, que indica que o sujeito ele deve viver de tal maneira em que tudo o que ele faz deve ser tão bom que ele deseje que as outras pessoas também façam. E o modelo da máxima do imperativo categórico é o seguinte: age somente segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne lei universal. Esse imperativo categórico está ligado com o conceito de dever, ou seja, viva de tal maneira, segundo um princípio, que o que você faz tem que ser tão bom, ao ponto de você desejar que todos também façam.
É o imperativo que incita o homem a viver uma vida excelente. Há diversas variações desses imperativos. Inclusive, o Jesus histórico, ele afirmou que tudo o que quiseres que os homens façam, façais também em favor dos homens. É uma variação desse imperativo. Então, Kant redesenhou o imperativo categórico que já havia sido assumido em Jesus e por outros pensadores da antiguidade. Mas há também um imperativo hipotético. O imperativo hipotético consiste em hipóteses criadas pelos indivíduos que indicam as melhores práticas que esse indivíduo deve assumir para alcançar o que ele deseja. Por exemplo, se eu quero ser bem-sucedido, eu devo estudar e trabalhar. Eu criei uma regra, então eu vou buscar o sucesso na vida e a partir dessa regra eu vou sempre estudar e vou sempre trabalhar. Então, para você alcançar o que você deseja, para você alcançar finalidades particulares, você deve criar imperativos hipotéticos, hipóteses, regras hipotéticas. Faça isso para conseguir aquilo. Para você conseguir alcançar uma excelência de vida, uma vida que pode se fazer referência, você deve adotar o imperativo categórico. Toda vivência autônoma, todo sujeito autônomo é aquele sujeito que vive de acordo com a razão e, vivendo de acordo com a razão, faz o que deve ser feito, independente de qualquer manifestação exterior, de qualquer indicação exterior. Ele faz o que deve ser feito porque ele é um sujeito esclarecido. E um sujeito esclarecido tem a clareza do seu dever. Vive de acordo com o dever. Vive de acordo com o que deve ser feito. Um sujeito que adota tal conduta, ele não passa pelo constrangimento de ser chamado a atenção por um agente externo. Diferentemente da prática autônoma, é a prática heterônoma. Isto é, um sujeito heterônomo é um sujeito que não orienta a sua vida, não orienta as suas práticas a partir da sua razão, a partir da sua razão esclarecida. Esse sujeito nem sempre tem consciência de seu dever. Ele segue regras externas à sua razão. Muitas vezes regra estabelecida por leis, pelos costumes sociais, mas nunca regras que a sua clareza racional estabeleceu como necessária e como dever. Para se viver agora a liberdade de forma qualitativa, para se viver uma liberdade com qualidade, faz-se necessário a adoção da autonomia e, como tal, faz necessário o alcance do esclarecimento. Eu só posso ter liberdade com qualidade se eu for um sujeito esclarecido, que tem noção do dever e, como tal, se faz autônomo, ou seja, segue condutas, segue práticas, pratica escolhas a partir da clareza. Em relação à liberdade, os filósofos existencialistas entendiam
que a liberdade não é uma escolha. Todos nós nascemos como sujeitos livres, porque nós somos seres de escolhas. E a liberdade, em última análise, é essa capacidade que temos de praticar escolhas e de estabelecer juízos, julgamentos. Eu só posso julgar alguma coisa como interessante ou não porque eu sou livre para fazê-lo. Ninguém pode julgar alguma coisa por mim mesmo. Eu, na interioridade da minha razão, é que estabeleço o que é certo e o que é errado. Quando eu estabeleço uma ideia a partir de uma influência, eu escolhi permitir que a minha liberdade se sujeitasse a tal influência. Não é que eu não fui livre para escolher por mim mesmo. Então, para os existencialistas, os filósofos da existência, a liberdade é uma condição humana. Não é escolha, faz parte da natureza do ser racional, o ser livre, a liberdade. Sobre isso, José Ortega y Gasset, filósofo espanhol, afirmou: viver é fatalmente forçado a exercer a liberdade, a decidir o que vamos ser nesse mundo. Não há um momento de descanso para nossa atividade de decisão. Inclusive, quando desesperados nos abandonamos à sorte, decidimos não decidir. Portanto, o que Ortega y Gasset afirma é que mesmo quando permitimos que alguém tome a decisão por nós, não é que não fomos livres, é porque permitimos que alguém direcionasse a nossa liberdade. Mesmo quando nós estabelecemos mentalmente que nós não vamos decidir nada, essa escolha já é uma decisão. Em outras palavras, essa escolha já se faz ação da nossa liberdade. No mesmo sentido, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, afirma que o homem está condenado a ser livre. Sartre reafirma a Gasset: a liberdade não é uma escolha, a liberdade é uma condição do ser humano como ser racional. Mesmo que ele não queira, ele é que estabelece o que ele deseja, ele que estabelece o que ele segue. Às vezes alguém pergunta, mas diante da morte, diante de uma ameaça de morte, o homem é livre? Eu coloquei uma situação em sala de aula, uma situação hipotética, de um sujeito religioso que chega a um país em que a sua religião não é aceita e, sob armas, ele é colocado diante de uma encruzilhada. Ou ele rejeita a religião para ser salvo, ou ele reafirma a sua religião e morre. Se o ser humano, se esse indivíduo rejeitou a sua religião para viver, esse indivíduo usou a sua liberdade para garantir a sua vida, mas não foi sem usar a sua liberdade. Existe essa escolha racional que existiu em relação a esse indivíduo, essa escolha racional que optou pela continuidade da vida e a negação de sua religião. Não foi sem a liberdade que ele optou. Inclusive, a liberdade está sempre relacionada à responsabilidade e a consequências do uso da liberdade. Sou livre, mas todas as minhas escolhas livres
me levam a determinadas consequências. Sou livre, mas só pratico a minha liberdade com qualidade se o faço de forma responsável. E só vou usar a liberdade de forma responsável se eu sou um sujeito autônomo, porque um sujeito autônomo é aquele que age segundo a clareza de sua razão, age segundo a iluminação da sua mente. Um sujeito que pouco conhece, fatalmente escolherá sem qualidade. Um sujeito que muito conhece, um sujeito esclarecido, está muito mais próximo de acertar, de fazer uma boa escolha, de usar bem a sua liberdade, do que aquele que não busca o esclarecimento. A liberdade, ela independe da autonomia e da heteronomia. Todos nós somos livres, mas nem todos nós somos autônomos. Há muitos sujeitos livres que, por viverem na ignorância, permitem que sua vida siga consciências alheias, sigam ideias alheias que não compreendem. Livres, porém, cegos de entendimento. E a pessoa cega de entendimento toma decisões sem compreendê-las. Saúde